Graça e paz, amada igreja. Cumprimento também quem nos assiste pela internet, ao redor do Brasil e do mundo, especialmente minha mãe, que está me assistindo agora, lá em Minas Gerais. Um beijo, mãe. Feliz Dia das Mães para você. E também para todas as mães que estão aqui. Glória a Deus por esse dia especial, que a gente tem a oportunidade de pensar com o coração aberto na importância das nossas mães, mas também, sobretudo, naquilo que o Senhor tem para nos dizer, não só para elas, para nós todos, acerca da sua palavra. Eu queria convidar você para você abrir primeiro sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do texto de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. As bodas de Caná, da Galileia. O texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado por seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, cada uma levava 2 ou 3 medretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aí. Feche mais uma vez seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, sua palavra é verdade. E ela fala de verdades maravilhosas, e ela fala de quem tu és, ela fala de quem nós somos. E a ação do seu Espírito torna a sua palavra viva, de tal maneira que ela pode vir a ser praticada na nossa vida. E a nossa oração é nesse sentido, para que a sua palavra, nessa manhã, traga alento ao nosso coração, nos desafiando, nos consolando, nos exortando, e nos impelindo, Deus, a vivenciá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Jesus, a alegria da família. Salabona Chicoba. Salabona Chicoba. Não estou falando em outra língua a não ser uma língua indígena, de uma tribo que tem um costume muito interessante. Quando alguém, nessa tribo da África, comete algum delito, algum erro, algo desse tipo, eles colocam essa pessoa no centro da tribo, e por 2 dias, a tribo inteira, a aldeia inteira cerca aquela pessoa e começa a proferir para aquela pessoa palavras de bênção, trazendo à memória daquela pessoa as coisas boas que ela fez. 2 dias, chega um e fala: você ajudou meu filho a atravessar a rua, você deu pão para quem tinha fome, você trocou a lâmpada do corredor da minha casa. Começaram a falar as coisas boas que a pessoa faz. No final do 2º dia, a tribo toda em volta dessa pessoa, eles acreditam que, trazendo essas palavras à memória daquela pessoa que cometeu um possível erro, eles estão ajudando a pessoa a recuperar a sua verdadeira identidade, porque eles acreditam que esses erros são cometidos na ânsia de fazer algo correto, e acabam errando em virtude disso ou daquilo. Então, no final do 2º dia, eles se ajudam e começam a dizer juntos: Salabona Chicoba, Salabona Chicoba, que quer dizer: eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Então essa pessoa começa a responder: Chicoba, Chicoba, então eu existo para você, então eu existo para você. A gente tem muito a aprender com eles, né?
Essa prática ensina muito acerca daquilo que deve ser a prática da nossa vida. Prática da igreja, prática de todo aquele que crê no Senhor. Mas é interessante que, se eu perguntasse para você, como é Deus? Se você pudesse ilustrar, fazer um desenho em detalhes, descrevendo como é Deus, como seria esse desenho? Outro dia eu pedi para minha filha fazer um desenho do papai, ela fez uma bola. Eu falei, filho, você é muito inteligente. Normalmente a gente começa a fazer associações a partir daquilo que a gente vê. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é o ensino básico na Bíblia no que diz respeito a quem nós somos. Somos seres racionais, conscientes de nós, do outro e do mundo que nos cerca. Mais do que isso, somos seres moralmente responsáveis por causa da permissão que temos para fazer escolhas e tomar decisões. Mas é interessante que essas qualidades os anjos também têm, a gente não é anjo. Então a gente tem que ter alguma coisa que eles não têm. E a gente tem alguma coisa que eles não têm. A gente tem uma relação exclusiva com Deus. A gente chama Deus de Pai. E essa relação com Deus, ela tem a ver com o modo com que Deus se revela para nós. No relato da criação, Deus se revela como uma espécie de família. O Pai como Deus, como mentor da criação. O Filho, como diz o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no primeiro versículo, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então o Filho é a palavra de ordem da criação. E o Espírito Santo como uma espécie de mãe, que gera o ambiente da criação. João Calvino, o reformador, ele diz que o Espírito Santo ele é revelado em Gênesis como uma espécie de útero da criação, quando o reformador chama o Espírito Santo de fonte da vida. Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Portanto, além de nós termos uma relação exclusiva de Deus, a gente também tem uma revelação exclusiva de Deus. Deus se revela a nós de um modo totalmente outro, embora de fato Deus o seja, mas não só totalmente outro do ponto de vista transcendente, embora Deus também o seja, mas Deus se revela como que no seio de uma família, gerando cada elemento que é criado, inclusive a gente e a humanidade. Além de perceber essa faceta de Deus, ela é criada também a partir dessa dinâmica. Porque, embora o relato bíblico coloque de um modo inteligível para nós que Deus cria homem e mulher, na verdade o que Deus está criando é uma instituição, uma família. Deus cria um para o outro. É uma relação complementar. É uma relação cuja convivência é que vai dar de fato sentido para aquilo que é a nossa essência, imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia também diz que teve um probleminha nessa história, uma ruptura nessa família. A Eva decidiu tomar do fruto que gerava a morte pelo conhecimento do mal, e ela compartilha o fruto com Adão. E então aquela estrutura harmônica familiar, ela então dá lugar a mulher que toma dente. Aquela relação que era um para o outro, e como diz lá em Minas Gerais, o outro para um, agora tem a relação do seguinte: o outro e o Senhor. Eu não tenho nada disso, eu sou vítima. Então aquela estrutura, ela sofre uma ruptura na sua totalidade, na sua integridade, no compromisso original da família. Por que eu estou dizendo isso? Porque do ponto de vista de Deus, queridos, o que Jesus veio fazer foi trazer reconciliação da família. Foi restaurar a estrutura familiar, não somente no sentido de trazer de volta aquela harmonia para dentro da família, mas sobretudo no sentido de restaurar a originalidade do projeto para o qual a família foi criada: adorar
registro daquele que seria o primeiro milagre de Jesus. E lá a gente aprende muita coisa acerca de Deus, acerca de família, até mesmo porque os milagres de Jesus, além de, obviamente, abençoar os beneficiados pelo milagre, eram também a evidência da chegada daquilo que é chamado de o reino de Deus entre nós. E os milagres falam muito do próprio Deus, sua natureza, sua missão, sua prática e principalmente a ação de Deus entre e a favor de nós. Isaías capítulo 42 diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Mas nós vamos compreender esse versículo na originalidade do sentido que ele quer trazer para nós, porque é a separação entre nós e Deus. Ele está dizendo assim, não é simplesmente a separação, homem para cá e Deus para lá. Ele diz que há separação entre os homens e também separação entre os homens e Deus. São duas formas de separação. Então o milagre vem trazer de volta justamente essa ação de Deus juntando aquilo que está separado. Ontem tive o privilégio de participar do casamento da Poliana do Conde e a gente trouxe isso. A gente trouxe à nossa memória a lembrança de que, na verdade, aquele ato histórico da cerimônia do casamento, na verdade faz parte de todo o plano de Deus para a vida dos dois, restaurando e recuperando um plano original para a vida dos dois, que fosse justamente um viver para o outro. Então a Bíblia vai dizer que Jesus estava num casamento. Olha que coisa boa. Jesus gosta de casamento, gosta de uma festa. E é interessante que o casamento judeu é um pouco diferente do nosso casamento. A gente normalmente passa, eu vou ser generoso, só em caráter de exemplo, mas normalmente a gente passa um mês planejando. Estou sendo bem generoso, né? O meu casamento foi 2 anos de planejamento. 2 anos de planejamento, e olha lá, quase que não deu certo. Se bem que deu, estou aqui, né? David também está ali, então está tudo certo. Mas enfim, só para fazer uma comparação de prazo, um mês de planejamento é uma noite de festa. Terminou a festa, o povo vai embora, aí alguns vão falando mal, porque uma coisa errada, a comida estava fria, e é sempre assim, né? A gente cuida de tudo, mas sempre vai alguém falando, podia ter sido assim, sabe? Né? Agora, o casamento judeu é o contrário. A coisa se acerta numa sentada lá com o pai, com a mãe, com a família, e é um mês de festa. É justamente o oposto nosso. Porque o casamento no judeu, é importante a gente entender esse background aqui do texto, esse pano de fundo, porque é o seguinte, para um judeu, o casamento entre judeus significa a continuidade da existência do povo escolhido de Deus. Eles zelavam muito por isso, pela preservação da raça. Então aquilo era cercado de todo tipo de festa. Lógico que isso variava muito da condição econômica das famílias. E o fato de Jesus estar no casamento ensina para mim e para você que Jesus combina com alegria. Jesus combina com alegria. E ele veio, na verdade, para isso. João 10 diz que ele veio para trazer vida e abundância. Eu compreendo vida e abundância como vida feliz, alegre, comida simpática, então. Isso é para mim vida e abundância, feliz, alegre. E Jesus faz isso de um modo totalmente novo. Aliás, as Escrituras nos ensinam que novo é algo que faz parte do povo de Deus. O povo de Deus tem a ver com coisa nova. Por exemplo, é um povo que nasce de novo. É um povo cujas misericórdias de Deus se renovam todo dia. É um povo que se torna nova criatura. É um povo que vive em novidade de vida. É um povo que vai morar no novo céu e na nova terra, enfim. Essas palavras novo, vida, alegria, sinônimos, são palavras que estão ligadas ao povo de Deus nas Escrituras. Portanto, estar no casamento tem tudo a ver com Jesus. Mas o texto diz que, assim como em todo casamento, teve um problema técnico. O vinho acabou. E a gente não sabe exatamente por que o vinho acabou. A Bíblia não fala disso, mas a gente pode desconfiar do seguinte:
Pode ter faltado planejamento da família, calculado mal, né? Pode ter sido convidado mais pessoas do que a família podia custear. Pode ter penetra, festa de casamento, toda festa de casamento. Não é verdade? De repente baixou um ônibus lá de penetra, vai aqui mesmo, vai a festa, é aqui, comida e bebida de graça, estamos aqui juntos, vamos lá, né? Olha, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, se foram pessoas que bebiam mais do que podiam beber ali. O fato é que o vinho acabou. Mas é fato também, está implícito no texto, que se tratava de uma família de poucos recursos. Primeiro, porque o vinho acabou. E segundo, porque me parece que era um vinho, o vinho oferecido não era um vinho da melhor qualidade. Né? E o vinho tem um simbolismo muito profundo na cultura bíblica. O vinho tem a ver com alegria. E assim como o vinho acabou, fato também é que a alegria pode acabar. E são muitos os fatores que podem acabar com a nossa alegria. Por exemplo, o pecado. O pecado tira de nós a alegria da salvação, tira da gente a sensação da presença de Deus, por mais que seja por um pouco tempo, mas o pecado tira a alegria. Sofrimento, né, que pode durar tempo demais. Todo mundo se cansa de sofrer. Decepção, porque nós estamos sujeitos a isso o tempo todo, nos nossos relacionamentos, em todas as esferas. Essas coisas minam a nossa alegria. E o que a gente faz quando essas coisas acontecem? Quando a nossa alegria acaba, ou quando a gente se vê exposto a uma situação desse tipo? A gente faz como Maria. A gente vai a Jesus. E Maria, então, vai a Jesus. Porque ele é a pessoa certa para ser procurada nesse momento, até porque ele é o único que consegue trazer resposta à nossa falta de alegria. Mas o diálogo entre Jesus e Maria, nesse texto, é no mínimo interessante. Maria então chega e fala assim: filho, acabou o vinho. E Jesus responde para ela: o que eu tenho com isso? Ainda não chegou a minha hora. Essa resposta é um pouco intrigante, porque ela parece que não esboça a reação típica que a gente espera de Jesus. Normalmente acolhedor, carinhoso, olha com carinho, né? Sensível. Mas a gente precisa entender que há um ensino por trás desse ensino, um contexto por trás desse contexto muito interessante, que é justamente a condição de Maria. Vamos pensar um pouco sobre a condição de Maria. Hoje em dia, e eu oro a Deus para que isso não aconteça comigo, porque eu sou pai de uma filha, mas a gente sabe que é uma realidade que a gente é exposto quando chega uma menina de 16 ou 17 anos e fala assim: pai, depois de ter falado com a mãe, claro, né? Pai, então, esse aqui é o Cristo. Mas tem aquele sujeito que é cabelo de lado, bonezinho, tênis colorido, camisa de banda, mascando chiclete. E é ele. O Cristo é meu namorado. Você tem namorado, filho? É, mais ou menos, pai. Enfim, eu estou grávida. É uma realidade. E a gente cuida para que isso não aconteça, embora o nosso cuidado seja limitado. Mas essa era a realidade de Maria. Maria concebeu antes do casamento. E a gente faz conta. Quando alguém casa, e pouco tempo depois começa aquela barriguinha, começa a fazer conta. Peraí. Estranho, né? Essa criança nasceu de 7 meses. De onde tem alguma coisa estranha nesse negócio, porque a carinha dessa menina é de carinha, é criança madura, não é um cara de criança de 7 meses. E a gente começa a fazer várias conjecturas. Agora você imagina a Maria, sorte distinta, e o Zé. Coitado do Zé, então. O Zé caiu na boca do povo, né? E aí, Zé? Né? A Maria está grávida, né, Zé? Então, e o Zé, gente, tudo bem, não tem problema,
não solteira, mas ficou grávida no contexto daquela época, isso era escândalo. E a Maria, e o papo de Maria, então, para a família, é do Espírito Santo. Ah, pronto. José é do Espírito Santo, esse é o sobrenome do Zé, né? Você já parou para pensar como é que pode ter sido difícil para Maria dizer para as pessoas que ela se relacionava, evidentemente pensando nas mais próximas, que aquele que ela carregava no ventre era o Filho de Deus? Que maneira, filho de, como assim Filho de Deus? Ô Zé, o que você anda dando para essa moça, Zé? E toda aquela situação, Maria era tida por louca por alguns, imagina. Isso não está na Bíblia, mas eu me transportando para o contexto, eu fico pensando na ansiedade de Maria em provar para as pessoas que ela não estava louca. Então, quando ela viu uma situação naquele casamento, ela fala assim: filho, chegou a hora. O que você acha de fazer um milagrezinho para limpar a barra da sua mãe? Porque todo mundo acha que você sabe que eu não sou, né, filho? Aliás, um milagrezinho. É interessante que, na verdade, esse diálogo, ele não está no âmbito do diálogo pessoal, não é? Eu tive o cuidado de buscar expectativas por trás do diálogo. E é interessante, vamos construir o cenário aqui. Essas expectativas que representavam as pessoas que estavam aqui envolvidas direto e indiretamente nesse diálogo. A expectativa dos familiares dos noivos, que tivesse vinho suficiente para todos, vinho, bolo e tudo que tivesse no direito. A expectativa dos convidados, que pudesse beber e comer à vontade. Porque a gente vai na festa de casamento pensando nisso. A expectativa dos discípulos. O que Jesus vai fazer nessa ocasião? Aliás, o que ele está fazendo uma festa de casamento? A expectativa dos serventes, que a gente vai chegar um pouquinho mais à frente ali. O que eles vão dizer para o mestre Sala? Qual vai ser a desculpa? A expectativa de Maria. Essa é a minha chance de provar que eu não estou louca. E a expectativa de Jesus. Ir muito além disso tudo. A tradução para essa fala de Jesus no versículo 4, uma tradução livre, eu tive cuidado de procurar o texto. A resposta de Jesus, quando ele fala para ela assim: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. No texto original poderia ter sido traduzido dessa forma: quem e o que você representa diante de quem eu sou e do que eu represento nesse lugar agora. Note que não é uma fala direcionada a Maria, mas ao que Jesus representa e ao que Maria representa naquela ocasião, bem como todos os outros participantes daquela festa. Com isso, Jesus estava meio que dizendo que tudo o que acontece tem hora, endereço marcado para acontecer, porque a Bíblia fala de propósitos. E todo mundo que se envolve com Deus paga um preço. No mínimo, paga um preço de ser diferente. E é um custo inevitável, irrevogável, faz parte da vida de quem anda com Deus. Ou seja, nós precisamos ser Jesus para tudo, como Maria está nos ensinando aqui. Mas a gente deve saber que Jesus significa submeter-se completamente à condição, ao propósito e ao momento de Deus. Maria aqui está representando um propósito eterno. Ela está representando aquela através da qual o próprio Deus passou a existir no cronograma humano, na história humana. É por isso que no versículo 5, ao receber essa resposta de Jesus, traduzida a partir dessa perspectiva, sobre quem Jesus representa, sobre quem ela representa, ela confiadamente diz assim: gente, ele sabe o que ele está fazendo. Façam tudo o que ele vos disser. É interessante que outro dia eu estava pesquisando na internet e eu vi o bispo Edir Macedo falando sobre esse texto. E o Edir Macedo, ele faz a seguinte argumentação após ler esse texto. Qual foi o benefício que a transformação da água do vinho em vinho trouxe para o reino de Deus?
Evidentemente que ele está criticando o milagre de Jesus, mas ele está levantando uma questão interessante. Qual é o benefício? O que isso aqui vai acrescentar? Jesus podia estar curando um paralítico, ressuscitando um morto, né? Ele vai transformar água em vinho, que coisa mais inútil. Maria, como uma boa mãe, ela está nos ensinando algo essencial para que um milagre possa acontecer. Que, inclusive, isso por si talvez seja o grande e maior benefício que um milagre nos traz. Obediência. Maria foi obediente ao extremo, ao absurdo. E por meio dessa obediência absurda, Maria nos ensina que Deus tem propósitos maiores que aqueles que nós conseguimos compreender simplesmente por meio de um milagre. E de fato Jesus fez algo inusitado. Ele mandou aquele pessoal então encher talhas de água, talhas de asepsia dos judeus. E você já imaginou a cara dos serventes, né? A moça falou que acabou o vinho e está mandando a gente encher de água. Aí um virou do outro e falou assim: não, vou encher, vou descer, você paga para isso. Encheu de água e ficar lá. Aí Jesus chegou e falou assim: agora vocês vão lá, pega, enche de água e põe lá leva lá para o mestre sala. Aí eu imagino virando para o outro e falou assim: não, era vinho que a gente está servindo agora, ou o grau deve ter subido demais, está dando água para equilibrar, né? Ou então, o que nós vamos falar para ele? Aí um deve dar bolsa, fala para o filho da Dona Maria, não dou para ele agora, o problema é dele, a gente só vai fazer a nossa parte. E por meio desse acontecimento inusitado, a gente aprende lições profundas, tanto com Maria, quanto com os coadjuvantes dessa cena do milagre. E eu rapidinho mesmo queria fazer essas reflexões com você. Primeira lição, a gente aprende total disposição mediante aquilo que Deus está fazendo. Quando nós vamos a Jesus, nós precisamos ir preparados para fazer o que Ele disser. Nós não podemos ir a Jesus com pressupostos, com frases prontas, com respostas prontas. E isso mesmo que a gente não entenda o que a gente está fazendo. Porque nós podemos não saber o que a gente está fazendo, mas Ele sempre sabe o que Ele está fazendo. Portanto, a gente tem que ir até Jesus pronto para obedecer, para ouvir o que Ele está dizendo. E às vezes isso pode ser bem desgastante, como por exemplo, encher 6 talhas. A gente está falando de aproximadamente 120 litros cada uma. Por isso, a gente tem que aprender com os serventes. O que estamos fazendo pode não fazer sentido para nós. Como vários outros milagres que Jesus fez no relato bíblico. Como por exemplo, curando um cego. Jesus cospe no chão, faz lodo, passa o olho do cego, vai lá lavar. Ué, está brincando comigo? Ou absurdo maior ainda, quando Jesus chega diante de um túmulo, 4 dias, fechado, lacrado, e ele diz: Lázaro! Imagina as irmãs do Lázaro, Jesus, nas casas de Jesus, já 4 dias, já está chegando. O constrangimento, Jesus, maneira, o povo aqui, a gente vai superar. E Jesus: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Portanto, antes de ter fé para o milagre, eu quero dizer para você que você precisa estar pronto a obedecer. Jesus passou um tanque de Betesda e tinha lá uma pessoa há anos sofrendo, e com uma desculpa até interessante. Jesus chega e falou: filho, você não quer ser curado? Não, eu até quero ser curado, mas toda vez que a água balança, ninguém me joga dentro d'água. Então eu estou aqui esperando. Olha, Jesus não perguntou para ele se ele queria ser lançado na água. Ele chegou e perguntou: você quer ser curado? A gente se cerca de argumentos em torno da fé para não obedecer. E o que Maria está nos ensinando, e os discípulos estão nos ensinando, é que a gente precisa ter total disposição. Se Jesus falou faça, faça. Se Jesus falou não faça, não faça. Mas eu tenho que ter disposição para fazer aquilo que Ele está dizendo para fazer. Segundo lugar, plena confiança. É interessante que Jesus, Ele não expõe
os noivos. Assim como Ele não nos expõe das nossas situações de prejuízo. Eu fico pensando na vergonha da falta de vinho, o que seria para aqueles noivos, porque a festa, né, tudo aquilo que eu falei no começo, festa, uma semana de festa, um mês de festa, e vinho simbolizando a alegria, o povo alegre até demais. Então a Maria chega e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Imagina Jesus falando assim: não te preocupes, mamãe, estou aqui. Chame os noivos, chame a família. Imagina chegando: acabou o vinho. Gente, acabou o vinho. Não, mas não, Jesus está aí. Jesus começa falando assim: queridos, acabou o vinho. Já dispôs. Então, acabou o vinho, meu Deus, o que será que aconteceu? Jesus, mas não se preocupe, eu estou aqui, não tem problema. Aí faz aquela cena. Mas Jesus faz isso discretamente. O pessoal só soube desse negócio quando beberam o vinho e ainda ficaram surpresos. E é desse jeito que Jesus nos trata, queridos. Muitas vezes nós não vamos a Jesus porque nós ficamos com medo de ser expostos. De fato, Ele vai nos expor, mas vai nos expor para nós mesmos. O salmista vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu interior, o Senhor conhece tudo em mim. É eu e o Senhor aqui. E Jesus trata com discrição, porque Ele não está ali para expor a ignomínia, Ele não está ali para expor a carência, Ele não está ali para expor o pecado ou a falta de provisão de ninguém. Ele está ali para restaurar, para perdoar, para infundir vida, e vida com abundância. Como eu disse, Ele não expõe, Ele salva, Ele cuida, Ele acolhe. É assim que Jesus opera. Na maioria das vezes, Jesus opera nos bastidores. E nós sabemos muito bem disso, temos provado disso. O que nos falta é plena confiança em saber que Ele sabe o melhor jeito de fazer aquilo que a gente precisa compreender nas palavras de Jeremias. Eu que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, é mesmo de bom. Em terceiro lugar, precisamos aprender a completa rendição. O milagre do Senhor acontece no momento e mediante a circunstância exata que ele precisa acontecer. E é fantástico perceber esse detalhe no texto. Porque o que os serventes levaram para o mestre Saulo provar foi água. Eles não levaram vinho. O relato bíblico diz que eles chegaram com água. E quando a água tocou a taça do mestre Saulo, ela se transformou em vinho. Porque o milagre acontece na hora certa. Milagre não acontece de véspera, nem no dia seguinte. Tinha um presbítero lá na igreja de Boa Vista, quando eu cheguei, o presbítero Colemar, alguns aqui talvez o conheceram. Colemar tinha uma frase fantástica, muito simples, de poucas palavras, mas ele diz o seguinte: a hora não é antes da hora e nem depois da hora. A hora é na hora. Fala, velho, que sabedoria. Não é verdade? Isso tem tudo a ver com a forma como a gente precisa se relacionar com Jesus. A doença do nosso século, que é a ansiedade, o estresse, é decorrência da nossa falta de rendição. Em saber que a coisa acontece na hora do jeito certo. Andar com Jesus requer aprender a conviver com o tempo de Deus, com a hora de Deus. Eclesiastes capítulo 3 tem toda uma película dedicada a isso. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todas as coisas. Tem tempo de abraçar, tem tempo de se afastar de abraçar, tem tempo de comer, tempo de parar de comer, ainda bem que tem tempo de comer de novo, e por aí vai, né? Tempo para todas as coisas. É saber, queridos, que na hora da necessidade o milagre vem. Deus não nos desampara, Deus não nos expõe. Tudo que Ele nos ensina aqui, através de Maria e dos serventes, é obedeça, confie, se renda, porque Ele tem cuidado de nós. As palavras do apóstolo Pedro: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de nós. E eu sei o quanto a minha mamãe, que está assistindo agora, tem ficado ansiosa. Mamãe, acalma o seu coração, querida. O Senhor tem cuidado de nós a todo dia. O Senhor tem cuidado dos seus filhos, onde eles estão. Filhos, o Senhor tem cuidado das suas mães, porque Ele cuida de nós, do jeito dele, na hora certa. E outra coisa, o milagre de Jesus, concluindo, é sempre extraordinário. O vinho que Jesus fez é melhor. Nas palavras do próprio mestre sábio. Quando Jesus faz um milagre, Ele faz muito melhor do que qualquer um de nós poderia fazer, e muito melhor do que aquilo que a gente supostamente pode ter perdido. Portanto, vale a pena ir a Jesus, porque o consolo de Jesus é mais profundo do que o sofrimento que nos atinge. O perdão de Jesus nos torna muito mais fortes do que nós éramos antes de pecar. E a alegria de Jesus, a alegria que Ele nos devolve, é muito mais profunda do que a gente perdeu. Porque Jesus é sinônimo de alegria, de restauração, de suprimento, de esperança. Vale a pena ir a Jesus. Naquela festa, qualquer convidado podia ter faltado, e talvez não fosse nem notado. Mas se Jesus tivesse faltado àquela festa de casamento, teria feito toda a diferença. A sua ausência seria desgraça total, a exposição, a vergonha. E Ele nos ensina que a alegria não é ausência de tristeza, Deus. A alegria é a certeza da presença constante da graça e da misericórdia de Deus ao nosso lado o tempo todo. Nas palavras do profeta, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é ausência de tristeza, mas é o que nos fortalece. É o que nos bota para frente. É o que nos faz enxergar além daquilo que a circunstância coloca para nós. Quando Jesus está presente, a festa não acaba por causa disso ou daquilo e das carências que possam acontecer. Eu fico pensando que talvez Jesus possa ter ido naquela festa somente para garantir o êxito da festa. Talvez Jesus tenha entrado e saído quase que despercebidamente, simplesmente para cuidar para que aquela família que estava começando ali não fosse exposta, porque é assim que Ele faz. Quantas vezes Ele entra e sai assim, sutilmente, e a gente olha e fala: meu Deus, não tem mais. Jesus estava dormindo lá no barco, aquela tempestade, os apóstolos apavorados. Jesus levanta e fala assim: e volta no fim. Sim, esse é o Deus que a gente serve. O Jesus que nos traz alegria, alegria da família, alegria do pai, da mãe, dos filhos. Ele é a nossa alegria. E que a gente possa viver nessa certeza, nessa plena confiança de que Ele cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém.